Fala galera, no M3R de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a experiência que eu tive no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que teve agora em setembro. Passar para vocês como é a dinâmica de um congresso, o que seria, o que acontece por lá e tudo mais. Ficou interessado? Aguarda um pouquinho a vinheta que a gente já fala. Então galera, eu sei que muitos de vocês estavam pedindo para falar um pouquinho mais sobre esses tipos de eventos, sobre eventos como congresso, simpósio, sessões e tudo mais. Eu aproveitei para poder falar um pouquinho para vocês da experiência que eu tive no Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, que aconteceu em Brasília agora em setembro. Mas antes de falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive no congresso, só para deixar um pouquinho claro as diferenças dos eventos que ocorrem em geral. Uma sessão, por exemplo, é um evento que geralmente uma liga acadêmica promove num dia de semana, geralmente à noite, com algum professor convidado abordando algum tema específico, geralmente de acordo, óbvio, com o tema daquela liga, beleza? Um simpósio geralmente é um dia, 2, até 3, por exemplo, em que é uma série de aulas em sequência, em que você vai e assiste a todas essas aulas na sequência, em um determinado lugar especificamente, certo? Com professores convidados, ou não, ou alunos, enfim, mas geralmente são temas, tem a ver com aquele simpósio, mas sequenciados, beleza? Já um congresso é um evento muito maior, é um evento em que costuma ter apresentação de trabalho, seja a apresentação oral, seja a apresentação de cartazes. São eventos em que ocorrem geralmente no mesmo lugar, mas em várias salas, porque comportam várias apresentações ao mesmo tempo, geralmente 3, 4, 5 dias de congresso, certo? Então acaba sendo um evento maior, o congresso, com relação a um simpósio ou uma sessão. No meu caso, eu fui para Brasília, para o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. De início, eu tinha me inscrito para poder tentar a submissão de um trabalho, que foi recusado, pela comissão, mas de início eu tinha me inscrito para a submissão do trabalho. Eu não tinha a pretensão exatamente de ir para o Congresso. Como eu acabei pagando a inscrição, quer saber de um, é até uma oportunidade, para eu poder vivenciar a experiência do Congresso, principalmente na neurocirurgia, que é uma das especialidades que eu pretendo seguir. Inclusive depois eu vou falar um pouquinho sobre essa pretensão após o congresso, como que mudou para melhor a minha opção pela neurocirurgia, mas isso eu falo mais adiante. Eu aproveitei, então vamos lá. Então eu me programei para poder vir em setembro ir para Brasília, para poder e assistir as palestras do congresso. Então eu me programei para poder cobrir todos os dias. Eu não quis ir em um dia específico, eu quis ir em todos, para poder aproveitar ao máximo. Chegando lá, tudo bem que favoreceu o meu entusiasmo por ter sido numa área que eu gostava muito, que é a neurocirurgia. Então ficou realmente mais fácil eu me empolgar com o congresso. E chegando lá, você vê a magnitude do congresso, com a organização, com a exposição que tinha da história da neurocirurgia, com acervos de imagens que tiveram lá no hall de entrada, do centro de convenções de lá de Brasília. E a entrada, só o momento de você estar na fila para se inscrever, tá do lado de algum neurocirurgião já formado, alguém que trabalha, e com outros colegas alunos, também, ou outros residentes da neurocirurgia, enfim, você tá no mesmo meio que eles. E você tá ali na fila para se inscrever, para se cadastrar, porque você já tinha feito a inscrição, mas se cadastrar, receber o seu crachá de identificação. Então isso já foi um momento, eu me senti no congresso ali. Aí depois você recebe o crachá, você tem entrada, e geralmente os congressos fazem muito isso, e o de neurocirurgia não foi diferente. O primeiro dia, na verdade, é os chamados cursos pré-congresso, que seriam cursos que você tem a obrigação de ir para poder assistir, para depois ir para o congresso. E no meu caso tiveram 7 cursos pré-congresso que envolviam 7 grandes áreas da neurocirurgia. Tinha a área de coluna, vascular, oncologia, funcional, nervo periférico, e tinha um que era anatomia e vias de acesso na neurocirurgia. Como eu sou ainda um acadêmico de medicina,
embora eu tenha um certo conhecimento sobre as outras sub-áreas, porque eu faço parte do estágio de neurocirurgia aqui em Salvador e acabo por estar no estágio meio que lendo mais a fundo sobre sobre temas a respeito. Então eu acabo tendo um certo conhecimento, não seria estranho para mim estar numa dessas outras salas. Mas eu achei mais proveitoso para mim ir para a sala de anatomia e vias de acesso, porque é uma coisa muito mais inicial do que as outras sub-áreas, digamos assim. Então eu me inscrevi para essa anatomia e vias de acesso e foi o dia, nesse primeiro dia de curso pré-congresso, o dia da gente assistir só sobre aquele tema. E, obviamente, falou-se bastante de anatomia, de neuroanatomia. Para mim foi enriquecedor demais, porque os palestrantes eram neurocirurgiões que tinham feito subespecialização, inclusive com o famoso Dr. Houghton, que faleceu esse ano, inclusive teve uma homenagem a ele no congresso, eu vou falar depois, mas fizeram um curso de especialização chamado Fellowship com ele lá nos Estados Unidos, no seu laboratório de anatomia, que eles faziam dissecção de peças realmente anatômicas e de maneiras minuciosas para que consigam bater fotos precisas, quase que perfeitas, daquele segmento anatômico que eles quiseram fotografar, seja algum trato, algum fascículo, algum núcleo específico, alguma região específica do sistema nervoso, enfim, certo? Então eles vieram para palestrar sobre anatomia e vias de acesso e deram a aula mostrando essas imagens. Então aquilo foi enriquecedor, porque eu só tive contato realmente a anatomia muito mais com livro do que com peça, porque a gente sabe que principalmente aqui no Brasil os laboratórios de várias universidades, principalmente as públicas, eles têm uma certa dificuldade maior para obter peças anatômicas do que obviamente outras faculdades, principalmente estando aqui no Brasil. E com isso, muitas vezes as peças que a gente tem são peças defasadas, são peças e de certa forma, inclusive é bom chamar a atenção, não tem tanta especificidade, porque não é o propósito formar neurologista, neurocirurgião na faculdade. O objetivo é formar profissional de saúde, seja médico, enfermeiro e tudo mais. Então, não é o propósito da faculdade também estar ali descrevendo minuciosamente a neuroanatomia. Eles vão mostrar a anatomia de grosso modo, obviamente. Então, para mim foi uma experiência enriquecedora, primeiramente ali, pelo fato de eu estar vendo essas estruturas de uma maneira muito mais detalhada. Anatomia do seio cavernoso, que a gente faz, muitas das aulas que eu falei de neuroanatomia, que eu tinha falado com vocês, eu mostrei imagens de livros, imagens ilustrativas, desenhos, esquemas que foram feitos, que estejam em livros ou em outras referências, mas não de peças anatômicas realmente. Eu pude ver isso lá. Isso foi óbvio que na imagem projetada, mas eu vi, e eles explicando. Isso já foi pra mim, eu acho que aquele primeiro dia já bastou. Mas aí veio no dia seguinte, a partir daquele dia seguinte foram 5 dias de congresso, os outros 4 restantes foram de congresso realmente. E aí entra aquele clima que você olha, abre o cronograma e começa a ver que na sala de oncologia está lá falando sobre a nova classificação dos gliomas, ou está falando sobre tipos de meningiomas e tudo mais, que algum palestrante vai falar. Só que ao mesmo tempo você vê na sala de vascular sobre as novas malformações arteriovenosas que estão surgindo, novas descobertas, alguma coisa assim. Aí você olha para a sala de coluna e mostra sobre a espondilolistese e nova abordagem terapêutica. Aí você chega, por exemplo, em outra sala, vamos lá, trauma, e fala sobre atualização sobre manejo e traumatismo crânioencefálico. Então você olha e o diferencial do congresso, por isso que eu falei no início, é justamente porque o congresso é muitas aulas ao mesmo tempo. E essas aulas, obviamente, não são de 30, 40, 50 minutos, são 10, 20 minutos, 15 minutos no máximo. Então são aulas objetivas e aulas que acontecem simultaneamente. Então você olha assim para o cronograma, caramba, para onde é que eu vou aqui? Eu vou para oncologia, eu vou para vascular, eu vou para nervo periférico, eu vou para funcional. Ficava dividido, Então era muita coisa para ver, muitas salas ao mesmo tempo acontecendo. Esse clima já é um clima que já me deixou empolgado, porque eu ficava,
cara, e agora eu vou pra onde? Aí eu ia pra uma, aí eu, pô, massa, agora vai ter em outra sala, aí você saía pra outra, aí você saía de uma sala e ia pra outra, e ficava nessa dinâmica. Aí depois tem os momentos de discussão, tem os momentos de perguntas, de dúvidas, e o mais interessante que eu achei, inclusive nesse congresso, é que eles não fizeram um congresso voltado, eu não diria exatamente voltado, mas a dinâmica que ocorreu no congresso foi uma dinâmica que pôde abranger todos os segmentos educativos, tanto para neurocirurgiões formados, como para residentes em neurocirurgia, como para médicos não neurocirurgiões, como para acadêmicos de medicina. Então, teve essa preocupação de abranger todas essas áreas. Eu achei isso muito legal, porque você não se sentia excluído, você não se sentia estranho em estar no meio que falava de coisas que para você era inacessível, digamos assim. Você se sentia, digamos assim, abraçado de certa forma, porque a dúvida que você tivesse, eles não distinguiam se você era ou não neurocirurgião, se era formado ou não, se era estudante ou se já era médico, independente da área, não tinha distinção. Eles tinham o cuidado de estar ali tirando sua dúvida, de estar olhando para você, tendo o cuidado, né, de poder esclarecer para você a dúvida, aquele tema e tudo mais, certo? Muito legal eu achei a dinâmica desse congresso. Como eu não tenho uma experiência em vários congressos, eu não sei explicar se essa dinâmica existe em todos os congressos, mas nesse em especial eu não me senti estranho, e isso de certa forma ajudou um pouco a eu gostar mais ainda, porque eu pude entender o que eu estava vendo, pude ver coisas novas e não estar, digamos assim, deslocado. Então eu entendi o que estava se falando e acrescentou para meu conhecimento. Eu posso dizer que saí com conhecimento enriquecido desse congresso, porque justamente acrescentou para mim. Não foi uma coisa desconexa que foi solta e está perdida em meu conhecimento aqui sem eu entender onde aplicar. Não, faz sentido. E como eu faço parte do estágio da neurocirurgia, eu consigo de certa forma aplicar esse conhecimento associando ao que eu vejo lá. Então eu achei muito bacana, foi muito proveitoso e cresceu mais ainda a minha expectativa e meu interesse na área da neurocirurgia. Eu já gosto muito de neuro, vocês podem ver, tanto que eu estou falando para vocês sobre neuro, mas o fato de ter vivenciado esse congresso da forma que foi, para mim foi uma coisa assim muito marcante, porque eu posso dizer que realmente acrescentou e me fez gostar mais ainda, ter uma paixão maior pela neurocirurgia do que o que eu tinha antes. Antes eu gostava, mas eu ainda era receoso em cogitar realmente a neurocirurgia, por achar que poderiam existir outras áreas que eu me interessasse mais. Eu saí do congresso completamente fascinado e apaixonado pela neurocirurgia. E posso dizer hoje que dificilmente realmente eu mude de escolha. Eu nunca digo que é impossível ou que nunca aconteça, porque é uma palavra forte e a gente nunca sabe o dia do amanhã. Mas posso dizer que se consolidou como um nome forte, um candidato fortíssimo para ser minha escolha profissional, por N motivos, principalmente pelo que eu vi lá. Uma outra coisa que eu acho legal que acontece nesses congressos grandes, e principalmente em áreas que você está inserido de certa forma, porque eu acabo estudando, acabo vendo livros, vendo artigos a respeito, é que você tem a oportunidade de estar próximo, ter o contato com figuras que você antes só via no subtítulo do artigo como autor, coautor, participante, ou então como autor de um capítulo de livro, ou como coautor de algum livro. Você está vendo ali próximo a você, você está vendo palestrando para você, e você pode até ter a oportunidade de tirar uma foto, de conversar, de no mínimo bater um papo, você tem essa oportunidade. E de certa forma isso foi uma coisa assim para mim nova, que até inclusive me deixou um pouco sem ter o que falar quando eu tive contato. Por exemplo, eu tirei foto, notadamente, com dois, inclusive um americano e um brasileiro. Um americano, o Dr. Fernandes Miranda, ele é um grande neurocirurgião, faz grandes trabalhos acadêmicos, faz grandes artigos e tudo mais. E ele, inclusive, foi um dos que fizeram esse fellowship que eu falei com o famoso Dr. Houghton. O Dr. Houghton, que inclusive tem um livro de anatomia realmente a respeito. E ele foi, inclusive, o fellowship dele. Então ele
foi para lá para falar sobre anatomia, para palestrar sobre o tema da neurocirurgia, para palestrar também nesse dia de homenagem ao Dr. Otto. E nesse dia eu tive a oportunidade de tirar foto com ele, conversar rapidamente, falar rapidamente, nem falei muita coisa, inclusive. Outros colegas também tiveram a oportunidade também de falar com ele, falaram até mais que eu. Foi um momento muito legal, realmente, muito, muito bacana. E um outro grande nome, esse talvez até conheça um pouco mais, é o brasileiro Dr. Paulo Niemeyer. Dr. Paulo Niemeyer já é um nome que realmente é conhecido, principalmente aqui no Brasil, porque ele é um neurocirurgião mais conhecido. Vocês podem ter visto ele palestrando em algum lugar, ou falando na televisão, ou em algum outro lugar assim. Ele, além do sobrenome forte, né, por ele ser sobrinho do grande Oscar Niemeyer, ele é neurocirurgião, ele é conhecido no Rio de Janeiro, ele tem um centro de estudos com o nome dele, inclusive. E o pai dele, que também foi neurocirurgião, Dr. Paulo Niemeyer, porque esse é o Paulo Niemeyer filho, né? O pai dele, Paulo Niemeyer, foi um grande neurocirurgião que contribuiu e muito, deixou um legado enorme para a neurocirurgia, inclusive uma das vias de acesso ao lobo temporal, como uma forma de se tratar a epilepsia do lobo temporal, é a chamada técnica de Niemeyer, justamente em homenagem a ele por ter contribuído com mais essa descoberta. E ter a oportunidade de estar ali de perto, tirar foto com essa celebridade, para mim foi um momento único. Inclusive, quando eu estava com o Dr. Paulo Niemeyer, ele me perguntando, e eu mal respondia de tão eufórico que eu estava no momento, porque também estava tirando a foto, e ele me perguntando, eu vou sorrir para tirar a foto, porque esse é um momento único. Mas eu tinha que responder e eu ficava gaguejando no que eu ia responder. E aí, você é de onde? Eu, Salvador. E aí, você está fazendo faculdade? Está em qual semestre? Está em qual período? E eu demorava de responder. E ficava na ânsia, porque eu estava ansioso realmente. Era um momento de ansiedade, um momento muito, para mim foi muito feliz. Eu acho que eu ganhei o congresso com principalmente esses dois grandes nomes. Tiveram vários outros que a gente teve a oportunidade de ver. Alguns eu não consegui tirar foto, seja por esquecer ou pela correria do congresso ou por outros motivos também. Mas eu ter estado perto desses nomes, ter vivenciado um momento de aprendizado junto com esses nomes, foi para mim, acho que talvez seja o mais gratificante de um congresso. É você ter essa oportunidade de estar perto dessas pessoas, de vivenciar esse momento, de estar junto daqueles que você tem como referência porque estuda ou porque lê alguma coisa que essa pessoa fez. E aí você estuda e fica com esses nomes na cabeça por ter sido ou inventor, porque ajudou a inventar ou contribuiu na formação de uma determinada diretriz, de um determinado artigo, de um determinado livro. E o nome fica na cabeça. E você engrandece implicitamente essa pessoa por causa do que ele fez. Aí você chega e se depara com essa pessoa. É um momento único. Mas é isso. Eu acho que o bacana do congresso é isso. É você ter essa oportunidade de fazer essa troca de experiência com pessoas de outros lugares, pessoas de vários lugares do Brasil, pessoas de vários lugares do mundo. E os nomes, grandes nomes daquela área que você está. No meu caso, da neurocirurgia. Então, foi um momento assim muito bom. Fora, inclusive, que nos congressos costumam ter festas, momentos integrativos, geralmente à noite, depois, momentos de entretenimento, para poder, inclusive, fazer uma interação, né, entre as pessoas que estão no congresso. Então eu acho muito legal. O congresso é uma experiência única, é uma experiência muito boa. Eu recomendo a todo mundo que em algum momento na faculdade participe de algum congresso. O ideal é que você participe de um congresso de uma área que você gosta, porque você aproveita mais o congresso. Você ir para um congresso só por ir, legal, vai contar para o seu currículo, para a sua carga horária que você tem que cumprir. Você vai ter essas mesmas experiências que eu falei, mas não vai ser a mesma coisa do que você estar aproveitando não só a experiência do congresso, como também aproveitando para aprender, que é o propósito do congresso. O propósito de um congresso é reunir várias pessoas daquela área para poder se atualizarem, para eles trocarem experiências que eles estão praticando ao redor do mundo, para que eles possam se melhorar. Então a forma, digamos assim, do profissional se atualizar
e crescer como profissional, porque o conhecimento ele é dinâmico. Hoje você sabe que funciona desse jeito, amanhã pode ser completamente diferente. Você nunca vai descobrir se você não tiver essa troca de experiência. Então, você participar de congresso é muito bacana, mas melhor ainda é quando você participa de um congresso que você tem afinidade pelo assunto, que tem um certo domínio naquele assunto, nem que seja um domínio básico, digamos assim, porque nós somos estudantes, mas que você não chegue lá zerados, perdidos, sem saber o que você está falando. É legal você ir para um congresso que você sabe do que está se falando e não se sente perdido, você se sente acolhido. Melhor ainda é quando tem essa experiência que eu falei, de você se sentir abraçado, mesmo sendo um estudante ainda de medicina. Eu me senti abraçado pelos neurocirurgiões que poderiam estar lá discutindo coisas ultra específicas deles e ignorar que existem outros médicos de outras áreas, estudantes ou residentes ali, certo? Então isso eu achei muito bacana. E é isso, entendeu? O congresso ele proporciona essas experiências, essas vivências que agregam para você. E se possível, repito, eu gosto de reiterar isso para que as pessoas não esqueçam, não deixem de considerar isso. Participe de congressos, é legal, mas participe de congressos que tenham afinidade com você, cara. É muito legal quando você gosta daquele assunto, porque até você se sente estimulado a estudar mais a respeito. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha contribuído bastante, que tenha empolgado vocês a participarem de congressos Brasil afora, mundo afora, enfim, que você puder participar. É legal participar de eventos como esse, porque é um intercâmbio que você está tendo de experiência, de conhecimento, certo? É muito legal. Fora que você participa, quando você sai, tem umas feirinhas, geralmente é de patrocinadores, né? Mas são umas feirinhas legais de você estar lá vendo e tudo mais. Quando você tem conhecimento da área, aquelas feirinhas são relacionadas àquela área. Geralmente é sobre equipamentos, técnicas novas e tudo mais. Você dá uma olhada, é interessante você ver, porque você vivencia aquela experiência que aquele profissional tem no dia a dia dele, certo? Então, o congresso também ajuda você a sua escolha profissional. É muito legal, recomendo. Viu, galera? É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. E aproveitem, continuem seguindo o canal para poder ouvirem mais dicas, mais relatos, mais experiências que a gente tem para trazer para vocês. Beleza? Um grande abraço, galera, e fui!